Esse é o Thales. E esse é o Ike. E nós somos os Bragg Brothers. Bem-vindos a mais uma edição de Descobrindo Personalidade com os Bragg Brothers. Estamos aqui com um bate-papo assim que eu já estou muito ansioso há muito tempo realmente para convidar ela. Estamos aqui com uma das vozes mais influentes das coberturas de festivais. Estamos aqui com Flávia Guerra. Seja bem-vinda! Oi, gente, tudo bom? E é voz que não é IA, hein? Não é IA. Exatamente. Uma voz real e natural, né? Inteligência natural. O mundo está precisando de mais inteligências naturais. Exatamente. É verdade. Bom, Flávia, a gente no início do programa, a gente sempre pede para que a pessoa que esteja aqui se apresente um pouco, para que quem esteja assistindo e talvez não te conheça ainda, fique sabendo um pouquinho quem é Flávia Guerra. Olha, Flávia Guerra é muitas coisas, né? Sou muitas coisas, mas primordialmente eu sou jornalista, eu sou especializada, já cobri muitas áreas de cinema, já cobri, né? Porque o cinema, dentro do cinema existem várias áreas também, né? Não é só a crítica de cinema, mas já cobri moda, já cobri música, fotografia, política, economia, né? 15 anos eu trabalhei no Estadão como repórter, sempre da área de cultura, mas como a gente fala, eu era emprestada para outras áreas, em eleições, por exemplo, em feriados, então já passei por muitas áreas. Eu tenho um mestrado que eu fiz em Londres em direção de documentário, então também estou sempre nessa área, né, de fazer documentários, fazer vídeos documentais. Faço curadoria de festivais, atualmente estou fazendo uma também do Amazônia FIDOC, já fiz de vários outros festivais, apresento o podcast, que é videocast Plano Geral, né, que está, né, hospedado no UOL agora, mas a gente está fazendo várias reformulações, vem umas novidades legais aí, sou colunista da Band News FM, da Band, enfim, colaboro com o Canal Brasil, colaboro com CNN, TV Cultura, Canal Like, então eu estou sempre, como vocês disseram, circulando por aí, né? E na área de documentários, eu sou, o mais recente projeto meu é o Poemaria, que eu sou diretora assistente, co-diretora, e a gente competiu em Gramado, e ele está rodando aí o mundo. Poemaria de Poema, tá no canal, quer dizer, ele está no Canal Brasil dentro da Globoplay, então quem tiver curiosidade pode assistir lá. Ah, fantástico. Olha, fica a dica aqui, né, para todo mundo assistir. A gente com certeza vai dar uma olhada também. E a gente acha isso muito legal, a gente admira isso muito, realmente você estar em todos os lugares, realmente circulando e também participando, né, de tantos eventos e também acompanhando tudo de perto. Então, a gente acha isso muito legal. Eu queria comentar aqui só rapidinho sobre, né, talvez sua experiência, para falar um pouquinho da sua experiência de estudar na Inglaterra, como é que foi isso e como isso talvez acabou moldando um pouco a sua visão também de acompanhar, né, o exterior mesmo, né, no caso, outros países. Eu acho, e eu defendo, assim, eu queria que o Brasil tivesse uma bolsa, meu ano sabático, minha vida. Não foi um ano sabático meu na Inglaterra, muito pelo contrário, gostaria de ter tido esse privilégio, mas não tive, mas já foi um privilégio, obviamente, porque eu acho que quando a gente viaja, e viaja com interesse, né, de conhecer a cultura de outro lugar, eu acho que isso abre muito a mente da gente, assim, né, não só em questão acadêmica, né, porque eu vou resumir, existe, aliás, está sempre aberto, tem datas, mas todo ano acontece, indico aqui para vocês que estão assistindo, o British Council, né, do Brasil, ele tem um programa não do Brasil, do mundo, mas ele existe no Brasil, ele tem um programa que se chama Chevening, depois escrevam aqui, Chevening Scholarship Program, em que pessoas, né, de vários países podem se inscrever, do Brasil podem, apresentar um projeto e concorrer a uma bolsa para estudar na Inglaterra, fazer um mestrado. Foi isso que eu fiz. Então, eu fiz todo o processo do Chevening, consegui a minha bolsa, fui fazer um mestrado em direção de documentário numa faculdade que se chama Goldsmith, que é muito respeitada nessa área de humanas, de artes. Por exemplo, David Bowie estudou lá, Vivienne Westwood, o Blur nasceu no CA da Goldsmith, sabe? Ela é muito respeitada nessa área de antropologia, artes visuais, artes, documentário, cinema, e é da Universidade de Londres. Mas tem várias outras
no UK, né, na Grã-Bretanha. Então, eu acho muito bacana. Tem vários programas assim, para quem não tem condição de parar um sabático e ir para a Europa, né, com o euro do jeito que está, a Libra, então, meu Deus. Então, foi isso que aconteceu. E eu acho que abre muito a cabeça da gente para a gente ver tanto o que é ruim no Brasil, e a gente pode e deve melhorar em todos os níveis, relações de trabalho, questões urbanas, sabe? Questões de direitos civis, e ao mesmo tempo que você fala, nossa, o Brasil é muito bom disso, ou o Brasil é muito legal, os brasileiros são afetuosos, a gente olha no olho das pessoas, a gente conversa, não que os ingleses não façam isso, mas a gente vê o que é bom na gente, que a gente quer levar para o mundo e o que a gente vai trazer no mundo, assim. Olha, os ingleses valorizam muito quem se dedica, quem trabalha, quem tem um projeto, quem, né, tem esse sangue nos olhos. Então, para mim, quando a gente viaja, eu, por exemplo, eu aprendi muito, e também viajando, né, sobre a gente não ter uma visão só. Eu acho que está faltando isso no mundo, né? A gente está com uma visão muito... Incrivelmente, a gente tem um celular na mão que você pode ver o mundo inteiro, mas o que chega é a bolha do seu algoritmo que te dá sempre a mesma visão. Então, quando você viaja, você está no mundo, você se joga e aprende aí, sabe? Então, eu acho que essa experiência, para mim, além da acadêmica, ela foi muito importante por isso, assim. Sim, fantástico. A gente sempre fala isso até mesmo porque a gente, né, cresceu entre a Alemanha e o Brasil por ter essa dupla nacionalidade. Então, isso é uma coisa assim que eu acho que a gente vê até como vantagem também quem tem esse privilégio de ter, né, essa experiência de viver dois mundos diferentes, que você acaba percebendo muitas coisas que talvez para quem só está em uma cultura já virou óbvio, né, tanto bom não quanto consegue ruim. enxergar. Então é uma coisa assim que você não tem também algo para comparar. A gente está aqui com os cachorros no fundo da tina, a gente fala que é o som ao redor dos cachorros. É vida real, jornalismo real, gente. Tem que Exatamente. Mas é isso, realmente as experiências que com isso a gente acaba tendo um outro olhar, de certa forma. E, assim, porque você tem esse contraste, você tem a visão diferente que você, aí como você comentou, você vê o bom e o ruim de cada país em que você teve a experiência. E eu sempre comento que o legal é que você pode, o legal de expandir esse horizonte, conhecer culturas diferentes, é que você possa pegar, eu gosto desse aspecto, desse outro aspecto, eu gosto de tentar fazer um novo quebra-cabeça de valores, de ideias, e isso, a gente se identificou bastante com sua mensagem aí sobre ter esse novo olhar e quão importante isso é, especialmente nessa era com a tecnologia que quer restringir, que quer em si fazer com que você não saia da sua bolha, que você não saia da sua visão de mundo, é quase programado para isso, isso é bem problemático. A gente estava até comentando com o Giba Assis aqui na última edição, de que, na verdade, é um paradoxo, né? A gente tem acesso a tanta informação, a tantos filmes, né, que antigamente eram muito mais difíceis da gente conseguir assistir de outros países também, e, ao mesmo tempo, também acaba... eu acho que a curadoria acaba sendo muito mais importante, né? E no caso, na rede social, quem faz a curadoria é o algoritmo, né? Que escolhe o que a gente vai ver e acaba sendo sempre tudo do mesmo. Exatamente. Acaba sendo um paradoxo. A gente tem que brincar com ele, né? Porque eu acho que a gente tem que nós temos que usar, né, a tecnologia e não ela mudar a gente, né? Então, exatamente. Eu vivo dando likes em posts super aleatórios da minha área, justamente para o algoritmo não saber o que é exatamente que ele tem que ficar. Se você abrir meu Instagram, ele não mostra muita coisa de cinema, como devia mostrar, eu só vi coisa de cinema. Então eu fico vendo neurologia, psicologia, ecologia. Legal, que legal. Boto um monte de vídeo de gato, bicho, por causa disso. Sim, e acaba sendo um pouco igual também a experiência de outros países, outras culturas, essa questão de pegar a ideia de outras áreas também é uma coisa muito benéfica. Com certeza. Que, na verdade, até mesmo na inovação tem uma coisa bem interessante, que as maiores inovações científicas foram feitas por pessoas ou muito jovens, ou então pessoas que mudaram de área, que estudavam em uma área e depois mudaram de área e acabaram meio que juntando informação de uma área com outra e revolucionando. Então, isso é uma coisa assim, incrível mesmo, como isso pode ajudar o cérebro. Né? É feito de você ver com o novo ângulo. E vocês que têm essa experiência com a Alemanha, né?
Eu acho a Alemanha um país, né? Claro que a gente tem muitos imigrantes alemães no Brasil, mas eles são mais concentrados, né? No sul, em São Paulo também, mas muito mais. Mas, e eu brinco, toda vez que eu vou para a Alemanha, eu me embato com esse nosso jeito muito improvisado, e olha que eu sou de São Paulo, né? Sim. É mais misturada, uma cidade que tem muita gente de muitos lugares, mas a gente é assim. E aí você vê que tem coisas na Alemanha que, puxa, se você planejasse só um pouquinho, o Brasil podia ser tão menos caótico, né, para o bem de todo mundo, mas também não precisa planejar demais para engessar, que tem coisa na Alemanha que eu acho muito engessada. Eu falo, calma, gente, não engessa tanto, um pouquinho de jogo de cintura aqui, ó, o brasileiro faz um pouco. É por isso que eu gosto da troca, porque pode ter uma coisa mais leve, né, nem tão improvisada. Eu acho, sim, que nós, como brasileiro, posso falar, a gente deixa muita coisa para a última hora, improvisa demais coisas que precisava, mas é muito bom do que precisa, e o alemão é o contrário. Às vezes você precisa improvisar, tem um jogo de cintura, e se a coisa não está planejada, trava. Então vamos misturar um pouquinho, sabe? Porque acho que Exatamente. Eu sempre comento que se a Alemanha e o Brasil interessante da gente ter nascido entre esses dois mundos é que eles não poderiam ser mais diferentes. Tem muitas coisas que eles são realmente opostos no jeito, em vários aspectos. E aí como você comentou, em si o que eu sempre falo, eu gostaria de juntar o melhor que cada país tem, de ter essa disciplina da organização sem ser mais com a flexibilidade, com o jeitinho brasileiro. Saber improvisar. Ou seja, conseguir saber improvisar também é uma arte, também é uma coisa que é necessária. Inclusive, na Alemanha tem uma coisa assim que quando você visita, um amigo visita o outro na casa, aí existe meio que uma regra que aí da próxima vez tem que ser ao contrário, a outra pessoa tem que visitar você. Então, às vezes, não dá por causa de várias questões e as pessoas não se encontram porque tem essa regra não dita de ser sempre ao contrário. Elas não se encontram nunca mais, né? Porque o outro tá tipo isso. Sim. Mas o brasileiro, em compensação, fala, a gente se vê quando? Não sei. Exatamente. A gente acha muito engraçado porque aqui em Canaveiras tem a expressão nestante. Assim, a gente tem muitas vezes o amanhã brasileiro, né, que a gente não sabe se é amanhã mesmo, se é semana que vem, ou se, né, ou se é nunca, talvez. Aqui em Canaveiras, especialmente, mas na Bahia em geral, tem a expressão nestante. Que tipo, chega no instante, aí você também não sabe exatamente o que é, mas se a pessoa vai chegar instantaneamente ou se ela nunca vai chegar, realmente tem é cultural, né? Então, eu acho realmente que os países que têm interculturas, né, são os mais interessantes. É por isso que eu acho que essa onda no mundo inteiro, né, de estar contra o imigrante, contra o diferente, é uma cultura burra, porque eu acho que a mistura bem, entendeu? E não estou falando de um país específico ou outro. O mundo inteiro são vários. Nesse momento, isso é ridículo, né? A gente tem que misturar mesmo para melhorar, porque se ficar só no nosso quadradinho, a gente vai ficar limitado mesmo, literalmente, né? Exatamente. Não, também eu não entendo, porque, né, tem a troca das ideias e também simplesmente você, né, tirar as pessoas também, até mesmo em questão econômica não faz sentido, porque você não vai mais ter, né, pessoas para trabalhar, pessoas que vão viver. E a questão de troca de ideia é uma coisa assim que a gente fica assustado mesmo, até mesmo na Alemanha, por exemplo, agora com a AfD, é uma coisa sinistra mesmo, esse crescimento desse partido que tem claramente ideias nazistas mesmo. Então, assim, e tudo imitando tudo os Estados Unidos, né? A gente tem agora no Japão também está tendo essa onda anti-imigração. O medo, né? Acho que nós vivemos um momento em que estamos ansiosos. E ansiedade é medo. E o medo, no medo, essas ideias, elas crescem, elas encontram o terreno fértil, né? Porque você oferece uma solução rápida. O inimigo é aquele, pronto. Exatamente. Ai, que rápido, pronto. Não preciso mais pensar. E o mundo é mais complexo do que isso, né? Exatamente. A gente não pode nem os alemães, nem os brasileiros, nem os latinos, nem os americanos. E é fácil generalizar, uma resposta rápida, né? Exatamente. Mas é isso mesmo. Mas isso que é normalmente, para tentar unir, né, de alguma forma unir um grupo, um jeito fácil, mas muito horrível, é de realmente tentar achar um inimigo em comum e aí tentar botar tudo, né, e usar... Eu estava vendo uma análise interessante de que esses grupos, eles vão muito para cima, apelam para o nojo.
de que vão fazer alguma coisa horrível, vão comer os gatos, os cachorros, que são sempre apelando para o nojo, porque dessa forma você consegue manipular as pessoas a serem menos empáticas. Tem um estudo que mostra que quando você sente nojo, você tem menos empatia. Então, essa é uma questão que é usada muito e manipulação mesmo. Por isso que uma coisa tão boa, né, voltando ao cinema, é que cada vez mais uma coisa boa com a tecnologia que a internet trouxe, essa globalização que acelerou, que você tem muito mais acesso a filmes internacionais. Isso é uma coisa, e filmes têm esse potencial de você vivenciar outra cultura sem ter que ainda sair do seu país. Você tem uma chance de um portal, de conhecer outra realidade, outro olhar e outra forma de fazer arte. Isso é muito legal. E uma coisa muito boa, que, né, a gente está na véspera do Oscar, de ver que aos poucos o Oscar está se abrindo mais a enxergar o cinema internacional e valorizar o cinema internacional também. Não só focar em o que está sendo feito em Hollywood. Sim. E eu acho que isso é muito reflexo. Um reflexo de que a academia, né, que organiza o Oscar, ela vem sofrendo pressão para se diversificar, né, desde mais de uma década aí, mas também porque o mundo foi mudando. Sim. E por um motivo também muito simples, que acho que a revista New Yorker, até a Fernanda Torres repostou essa matéria no Instagram dela, comentou isso, porque é bom para o mundo, para o Oscar, enfim, ter filmes brasileiros, não só brasileiros, mas cada hora tem um país que é uma onda, né? Esses 2 anos tem essa onda do Brasil. Por que isso? Porque a gente tem variedade, porque tem frescor, porque traz ideias novas, né? Como vocês falaram, a pessoa é de outra área, ou de outro país, ou de outra cultura, ela traz algo diferente, né? Que quem está naquele esquema do cinema de Hollywood, ou cinema europeu, né? Ou um pouco do asiático, que conseguiu entrar também mais. Aí quando vem um cinema latino-americano, ou um cinema africano, que eu também quero ver mais, indicado ao Oscar, nos grandes festivais, ele traz um frescor, e a gente quer coisas novas, né? O cérebro humano. Exatamente. Então, né, quando alguém vê Ainda Estou Aqui, um Agente Secreto, que eu acho que é mais ainda, né, novo, né, na questão narrativa de como conta a história, a narrativa do Ainda Estou Aqui é mais clássica, né? Um drama clássico, maravilhoso, mas ele é mais clássico na forma. O Agente Secreto é uma forma mais caótica, entre aspas, né? Para os padrões canônicos ali. Sim. Então, eu acho isso, para quem está a fim de ver coisas diferentes, delicioso, né? Então, sim, com certeza. Né? E eu sou essa pessoa que, como espectadora, não como crítica, eu adoro ver filmes. Eu quero ver um filme da Guatemala. Eu estou fazendo agora o Festival Amazônia FIDOC, que são filmes pan-amazônicos. Eu quero ver um filme da Venezuela. Eu quero ver. Venezuela tem cinema. Venezuela não é só essas catástrofes que a gente vê, né, nos noticiários. Como é que é o cinema do Equador? Né? Aí o Bad Bunny levando Porto Rico para as novas gerações, que muitos nem sabiam onde é que é Porto Rico. Exatamente. Rico, entende? Então, né? A minha geração aprendeu sobre Porto Rico, male com Menudos, da onde o saiu, entendeu? Então, assim, eu acho ótimo que a gente tem essa variedade, né? Em todas as áreas. Sim, com certeza. E, por exemplo, no Brasil, a gente tem a vantagem que o Brasil é um continente, né? Gigantesco. É um continente geográfico, mas também cultural. Exatamente. Cada região do Brasil parece que tem a sua própria cultura, o seu próprio estilo, sua própria voz. Isso é uma grande chance de realmente trazer vozes muito diferentes. É uma coisa que a gente admira muito no Kleber, com os filmes dele, que ele realmente foca muito na região dele, em Recife, Pernambuco, e realmente né, trabalha também para essa descentralização do eixo, né, para sair um pouco do eixo Rio-São Paulo. E é uma coisa que para a gente também é uma grande inspiração, porque a gente está aqui na Bahia, né, também fazendo cinema aqui, então isso é uma grande inspiração. E outra coisa sobre os filmes, uma coisa legal é que com o sucesso de Ainda Estou Aqui, algumas pessoas, parentes, amigos nossos da Alemanha assistiram e acharam interessante que eles não sabiam tanto que a ditadura militar foi tão perversa, tão ruim, que isso historicamente eles não sabiam. E eles foram pesquisar sobre e acharam isso extremamente interessante, ou seja,
assistir filmes de outros países, você vai você vai aprendendo mais sobre aquele país, você vai tendo chance de entender melhor o que está acontecendo no mundo. É uma coisa interessante mesmo, porque, por exemplo, a gente estudou o início da escola, né, na Alemanha. Então, uma coisa assim que eu analiso assim é que realmente a história, bom, aqui também, né, mas mesmo assim, né, claro que na Alemanha vai ser mais, é muito focado realmente na história da Europa, assim, muito eurocentrista. Então, tudo que a gente vê, né, para fora é sempre uma visão, né, já ou colonial ou de alguma forma imperialista. Sim. Então, por exemplo, a gente aprende muito pouco, até mesmo sobre, bom, a América do Sul, sobre a Ásia, quase nada. Por exemplo, realmente a história da China é uma coisa que... Mas aqui no Brasil até a gente também se aprende muito pouco. Então, é uma coisa assim que eu acho que é uma chance que os filmes têm de realmente trazer um pouco da cultura e da história de cada país também. Então... não, com certeza, porque eu sempre digo que o maior aprendizado que eu tenho de mundo e de cultura, eu fui aprendendo com o cinema, né? Com a literatura, que eu gosto muito de ler, com o jornalismo, mas o cinema, né? Por exemplo, eu tenho certeza que tem muita gente hoje, e eu sou dessa geração de quando eu era jovem mesmo, que descobriu o Irã com o cinema iraniano. Sim. Porque se tem uma coisa que a gente não aprende na escola, acho que talvez na Europa um pouco, a Alemanha, porque tem imigração turca, né? Tem uma grande comunidade turca, tem mais iranianos refugiados, na França mais, mas na Alemanha também tem, então acaba aprendendo mais. Aqui no Brasil, a gente tem a colônia sírio-libanesa em São Paulo, que é imensa, né? Mas a turca também, mas é mais sírio-libanesa. Agora, no Nordeste a gente também tem. Agora, Irã, a gente não tinha nenhuma relação com o Irã. Então, quando eu fui aprender o Irã, foi no cinema iraniano, entender o que estava acontecendo, a revolução, como era o Irã antes, o que está acontecendo hoje. O cinema faz muito mais hoje em dia para a gente ter empatia pelos iranianos do que... Com certeza. Né? Eu não estou nem falando de América Latina, de Ásia. Então, por humanizar, por exemplo, olha, vou dar um exemplo assim muito rápido. Se tem uma coisa que eu vejo na vida é filme. O primeiro filme iraquiano que eu fui ver na minha vida, eu acho que foi 2022, 2023, num festival na Arábia Saudita, que eu fui convidada para ir, e foi o que chama Hanging Gardens, né, que seria Jardins Suspensos, fazendo uma conexão com os Jardins Suspensos da Babilônia, onde hoje é o Iraque. E o Hanging Gardens são, como eles chamam, os grandes lixões, um grande lixão que sobrou depois da ocupação americana, e o que sobrou lá, um menino órfão que vive ali e acha no lixão o que ele vai conseguindo sobreviver. Então, assim, eu nunca tinha visto um filme iraquiano, e nunca tinha visto o Iraque se não fosse pelas lentes do recorte da guerra, do recorte do conflito, do recorte da miséria. Esse ano teve o Bolo do Presidente, que foi um filme que foi muito bem nos festivais, né? Quase finalista para o Oscar, sabe assim? Então, assim, Hanging Gardens, o diretor de fotografia é brasileiro, porque ele conheceu o diretor de Londres, e aí, entendeu como a mistura é incrível? E o diretor iraquiano desse filme ama o Brasil, a gente sempre fala para ele vir para o Brasil, e a gente sempre viu o Oriente Médio aqui da América Latina com muito pré-conceito, com muitos filtros, com certeza. Entendeu? E não é um filtro necessariamente que a imprensa impôs, é que o noticiário impôs. O que chegava para o noticiário correr atrás? Guerra. E você não sabe nem como a guerra está começando, o que é aquilo, de onde veio. Então, a gente não aprende geopolítica do Oriente Médio na escola, não dá tempo. Né? Então, eu acho que isso, eu imagino para vocês, alemães, como é o outro recorte, mas o cinema dá um entendimento do mundo por histórias de pessoas, né? Que é muito, eu acho muito mais interessante. Não, é realmente interessante na Alemanha por ter, né, mais também uma população, né, de origem turca. É assim que você tem mais convívio, até mesmo também né, com a religião, né? Sim. Mas acaba tendo muito preconceito também. Então isso acaba sendo algo que eu acho que o cinema tem esse poder mesmo, como você falou, da empatia, o que a gente fala. Você fala que é um portal de empatia, mas também os diretores, pessoas que trabalham no audiovisual têm uma responsabilidade muito grande, o que eles estão contando, o que eles estão mostrando. Porque do jeito que você pode gerar empatia e mostrar
uma barbárie, mostrar uma coisa para você se indignar, você também pode usar uma ferramenta de manipulação, ou seja... inclusive a própria na questão do Iraque mesmo, né, toda a invasão já foi baseada, né, já numa narrativa, então né, a gente acaba tendo uma outra visão. Eu fiquei bem curioso para assistir o Hanging Gardens. A gente vai até dar uma olhada se a gente acha em algum lugar para assistir. Eu consigo o link para você. Eu vou pedir para o diretor Pirata, não, vou pedir para ele. Uau! Eu mando para você. Perfeito. Que legal, que legal. Tá, antes da gente partir aqui para o nosso primeiro quadro, eu queria realmente ainda comentar rapidamente sobre você como diretora, ou no caso você fazendo filmes, né? Como é que você vê essa experiência, como é que está sendo? Conta um pouco para a gente. Eu acho que do mesmo jeito que a gente conhece outras culturas, a gente respeita mais as outras culturas. Quando a gente conhece o trabalho dos outros, a gente, para mim, tá? Quando eu digo a gente, sou eu, mas a gente respeita também, conhece mais. Por exemplo, fazer documentário é diferente de fazer ficção, mas fazer cinema é difícil, exige tempo. No Brasil, é quase uma profissão de fé, você leva anos, né, para conseguir a verba para fazer seu filme, então você faz na raça com o seu dinheiro mesmo, né? E você se coloca no lugar do outro. O documentário, por exemplo, é algo desesperador quando você está filmando, porque você conta com o que você planejou, mas com o que o universo vai te dar, né? Às vezes exatamente. Porque numa ficção, a gente tem aquilo que a gente chama, vocês sabem muito bem, opção chuva. Se chover hoje, a gente filma dentro, a gente filma aquela cena. O documentário nem sempre tem opção chuva. Você tem que filmar em todo, entendeu? Então, assim, às vezes você vê um documentário e você fala, mas isso podia ter estado, mas por que não desenvolveu isso aqui? Não sei o que. Eu vejo muita gente, às vezes, que vê um documentário e fala, porque às vezes o personagem não deu, porque ela não conseguiu, porque ela não conseguiu esse acesso, porque... Então, eu fazendo documentários, tanto institucionais que eu faço, quanto, né, mais de histórias mesmo, né, me dá esse olhar, assim. E eu sempre brinco, eu dou aula de documentário também, né? Eu dou curso de documentário com a Débora Osborne, que é uma super produtora de cinema e documentário, e eu dou toda a parte teórica. Eu adoro dar teoria, porque no Brasil a gente tem muito pouco repertório. E eu não estou fazendo uma crítica ao Brasil. É o que é. A gente não tem repertório de documentário na escola de cinema. A escola de cinema foca muito em ficção. E tá tudo bem, não dá tempo. É quase uma extensão, né? Se você quer fazer documentário. E mesmo o público, né? Agora com as redes sociais, não, com os streamings, a gente consegue ter acesso a mais coisas e tal, né? Locadoras de cinema, elas tinham muita coisa, mas era mais limitado para documentário, né? Então, eu brinco sempre assim, quem faz o curso que eu dou com a Débora, no mínimo vai sair um espectador mais esperto. Vai entender o que ele fez, o que aquele não fez, que recurso ele usou, se ele está meio te manipulando, se não está, né? Então, eu como documentarista, eu me coloco no lugar do documentarista, assim, e falo, nossa, foi difícil fazer isso aqui, hein? Nossa, isso aqui você aproveitou bem esse personagem, esse personagem te entregou mais do que você achava, né? Às vezes até um ator com diálogos, ele entrega mais, vocês como diretores falam, não, olha só, esse personagem é melhor do que eu achei que ele era no papel, né? Então eu acho que quando a gente vê o outro lado, não é que a gente vai ficar condescendente com o filme, mas a gente fica mais empático, vamos dizer assim. Né? Sim. Exatamente. Muito legal. Bom, diga aqui rapidinho para quem assistiu e ficou interessado talvez fazer o curso, como é que é possível fazer seu curso? Me chama no meu Instagram, Estragão, como eu falo no meu Instagram, tem guerra.flávia ou o Plano Geral, _podcast, os dois eu respondo lá, porque a gente lança turmas, né? A gente até quer fazer uma versão gravada, mas a gente gosta muito de versão ao vivo. A gente gosta de conversar, debater. E a gente faz online, né? Faz curso presencial também, mas faz online, porque a gente já teve, assim, curso que a pessoa estava em Macau, juro para vocês, em Nova York, em Los Angeles, na Bahia, no Acre, em São Paulo. Então é muito legal, porque a gente mistura as turmas e faz projetos. Super legal. Me chama lá no Instagram que a gente conversa. Fantástico, fantástico. Bom, então vamos lá agora para o primeiro quadro, que é o espelho mágico do tempo. Agora você tem a chance de olhar para uma versão mais nova sua, você escolhe a idade e que mensagem, que conselho você daria para a Flávia Guerra mais jovem?
Olha, se eu pudesse falar com a Flávia Guerra, que começou a ver filmes, né? E falou, nossa, eu quero falar de filmes para as pessoas, os filmes são tão incríveis, eu quero trazer isso, assim, eu diria para pensar em como, desde sempre, mostrar para as pessoas, né, e ir atrás mesmo de que filmes são fruto de muito trabalho. E eu acho que a gente está num momento lindo do cinema brasileiro, mas eu acho que é muito importante ainda a gente entender, porque quando a gente é jovem, a gente só fica com o lado da magia. Ah, esse filme é mágico, ai, eu li, ai, que linda, ele me transportou para esse lugar e tal. Mas que tem muita gente trabalhando por trás. É uma indústria cultural, sabe? É trabalho, é mercado. E eu demorei, por encantada que eu sempre fui, né, pelo cinema, a entender. Eu demorei, estou dizendo, quando eu fui cobrir como jornalista, eu cobri muito set, para entender como o cinema é feito. Então, eu acho que quem quer ser só espectador, quem quer fazer cinema entra mais, mas quem quer ser só espectador, só entre aspas, né? Ou só entre aspas, crítico e jornalista, valorizar sempre quando fala no trabalho, porque se a gente não fizer isso, a gente não muda a mentalidade do brasileiro, muitas vezes, de que a indústria do entretenimento não é indústria, é só entretenimento. Está todo mundo trabalhando só para se divertir, só porque é gostoso, só porque é glamuroso, só porque, ai, que bonito que fica na tela, que lindo é um tapete vermelho. Eu diria isso para a Flávia mais jovem, assim, para ela concentrar isso desde jovem, sabe? Não perder a magia do cinema, mas entender que essa magia é fruto de muito trabalho, sabe? E como profissional, eu diria isso para mim. Uau, perfeito, isso é um ponto muito importante que a gente até comenta que muitas vezes, né, a gente vê lá no tapete vermelho, tá o diretor, estão os atores, né, mas e toda a equipe que participou, né, para fazer esse filme ser realizado? Invisíveis, muitas vezes invisíveis. E uma coisa que a gente também fez ano passado, a gente tem muito trabalho aqui realmente de querer conscientizar e também formar novas pessoas aqui na cidade de Canavieiras. Então a gente fez oficinas nas escolas municipais, e lá a gente tem esse objetivo justamente de mostrar, olha só, quando você vê um filme, isso foi feito por muitas pessoas, não é só né, ator, atriz, diretor que estão lá, roteirista, você tem também técnico de som, de luz, né, a câmera, toda a edição depois. Então é uma coisa assim que eu acho que é muito importante mesmo dar essa visibilidade e também mostrar que realmente são empregos, né? Realmente é uma fonte de renda e pode ser realmente um emprego sério mesmo. Como você falou, né? Não é só entretenimento, não é. Tem gente que acha que fazer um filme é como assistir um filme. Mas isso é bem o oposto. Exatamente. Exatamente. Bom, acho que eu que passo agora para vocês? Isso, agora é o segundo quadro. Pergunte aos Brightbros. Agora o jogo vira e você pode fazer uma pergunta para os Brightbros. Eu quero saber o que vocês acham do cinema alemão atualmente. Porque não sei se vocês conseguem assistir tudo, porque a gente tem essa limitação, né, de distribuição. Tem os streamings, claro, mas tem muita coisa do cinema alemão que eu vejo falar e eu quero assistir e não chega aqui também. E como é que vocês veem isso, assim? Como é que a gente faz para trazer? Porque eu acho que isso tudo que a gente falou combina nisso. Vamos bora ver os filmes ou Brasil, Alemanha. Como é que vocês veem essa intersecção no cinema? Sim. Olha, primeiramente uma coisa que... Sim. Que é temática até com essa coisa da falta da distribuição de certos filmes, que isso é uma pena. Às vezes a gente pesquisa e vamos ver esse filme e a gente simplesmente não encontra. Por exemplo, o filme alemão que estreou em Cannes e tudo, Sonneschau, que é do Sound of Falling. Por exemplo, a gente ainda não a gente tentou, mas a gente até agora ainda não conseguiu encontrar e assistir o filme. A gente está muito ansioso para assistir. E, em geral, a gente sente, né? Eu não pensei conscientemente sobre isso, mas de que muitos filmes na Alemanha não estão tendo a distribuição para chegar no público maior. Que no momento o Brasil está numa fase até melhor de conseguir essa distribuição melhor. Mas a Alemanha tem filmes muito, muito bons e eles também têm um humor muito bom. Engraçado que a Alemanha tem muitas comédias muito boas. Por exemplo, um filme que eu sempre falo que é um dos meus filmes favoritos é o Goodbye Lenin. Que é mais... Maravilhoso.
Sim, eu gosto muito. O que eu gosto muito daquele filme é que ele consegue trazer um humor que é extremamente político também, mas também tem momentos de uma dramaturgia, um drama muito forte, um drama familiar muito forte, que eu sempre me emociono. E eu sempre falo que em cinco comédias tem esse potencial de emocionar ainda mais, porque quando você ri, você está mais aberto para outras emoções. Eu acho que quando você está se divertindo com o personagem, você está rindo e tudo, você tem mais chance de quando vem o momento dramático, é um soco no estômago. Sim. Eu acho que o Villeneuve consegue isso no final, que é um fim... Eu não vou dar spoiler aqui, caso alguém esteja assistindo e não conhece, mas eu recomendo muito. Mas em si é isso, a gente em si não tá... Faltam filmes que... Na verdade, no momento a Alemanha está com um problema, né, que está com um governo mais conservador, então acaba sempre afetando muito a arte, né, quando a gente vai mais, né, para um governo de direita mais conservador. E é uma coisa, no momento, até realmente muito debatida na Alemanha mesmo, essa questão do apoio às artes em geral, né, especialmente cinema também. Então, isso é um desafio muito grande. E também, uma coisa que eu achei interessante é que, uma vez eu estava num set de filmes na Alemanha em que eles estavam comentando que alguém tinha participado de Dark, da Netflix. E que realmente acaba sendo essa questão de que o tipo de produzir, mesmo que é uma série alemã e feita, o tipo de produzir, o jeito, toda a estrutura da produção era muito americana, porque era realmente assim, essa influência, né, do streaming vindo de fora e meio que impondo isso um pouco. Então, a série é muito boa, quem não assistiu Dark, a gente realmente recomenda, fantástica. A gente é muito fã. Mas é muito interessante isso mesmo, de que eu acho que no Brasil a gente tem realmente, fazer cinema é muito difícil, né, de você conseguir, né, como você já falou, conseguir as verbas, editais, até conseguir financiar o filme, é muito complicado. Mas é interessante que eu acho que acaba tendo um pouco essa liberdade, um jeito diferente mesmo também, que eu acho que é uma coisa que é muito discutido também, né, nessa questão de conseguir... Acho que o próprio Wagner Moura tinha comentado em alguma entrevista sobre isso, sobre como foi legal no Agente Secreto a produção, de que não é todo aquele molde de Hollywood, que tem uma coisa que dá para ser mais autêntico nessa estrutura. Sim. É daí que vem esse frescor, né? Eu adoro o cinema alemão. Vou dizer para vocês que o Sound of Falling, né, o Som da Queda, é um dos meus filmes preferidos do ano. A gente está muito curioso para assistir. A gente não pode revelar os votos do Globo de Ouro, mas ele era um dos meus preferidos ali para internacional. E ele faz um trabalho que é lindo, que é contar, sem ficar fazendo proselitismo, sem ficar fazendo discurso, o que é ser mulher, o que é a condição feminina ao longo das gerações da Alemanha. Vocês que são alemães também. Uau, que legal. Eu acho que vocês vão se conectar muito. Perguntem para a família de vocês na Alemanha, como é que quem viu, sentiu. Porque ele é universal, mas ele fala muito da história da Alemanha, pela história dessas mulheres. Assim, é um filme sensível e que passeia por gêneros, sabe? Nossa, é um filmaço, praticamente o primeiro filme, né, de longa de cinema da diretora, que tem experiência, né? Ela tem experiência. E eu acho que esse filme só não foi mais valorizado nesse circuito, porque ele não é um filme pop, ele não rende, não, ele é um filme que faz olhar para si, assim. É um filmaço. Assim. Então, e eu acho que ela vai ser mais reconhecida nos próximos filmes, espero. E vou até checar se alguém não comprou. E se alguém não comprou, vou encher o saco dos meus amigos distribuidores. Para pelo menos ficar para o streaming aqui no Brasil. Porque eu faço isso, viu? Sou dessas. Que legal. Mas isso é bom, lutar realmente para conseguir distribuir. E eu acho que a gente está muito curioso. A gente já está, na verdade, desde que a gente ficou sabendo do filme. Em Cannes, a gente ficava, meu Deus, a gente precisa ver esse filme. E eu ouvi de amigos homens que o filme é pretensioso, ele é muito pretensioso. Ele é mesmo, mas e aí eu acho que é uma coisa que a gente tem que discutir, isso fica para outro dia. Mas quando um jovem autor surge, homem pretensioso, a gente diz, nossa, ele é pretensioso, olha, ele é ousado. Quando é uma mulher, a gente fica criticando, questionando por que ela é pretensiosa. Deixa ela ser pretensiosa. Exatamente. É o cinema dela, ela faz o que ela quiser. Se você gostou ou não, se o filme chegou lá ou não, para você, tudo bem. Agora, você criticar alguém por ter uma pretensão artística, eu acho que a gente não deve. Eu só critico a pretensão quando ela não chega no que ela quer. E eu acho que ela Exatamente.
entendeu? Exatamente. Mas a arte tem que ser ambiciosa, ela tem que ser ousada, senão você, o que você está tentando fazer? Eu acho que, como você comentou, o importante é se chegou no objetivo, se o artista conseguiu expressar o que ele estava tentando com naquele filme, aquela obra. Para mim, ela super chegou. Assim, eu entendo que talvez o diálogo com o público masculino não seja tão forte, tá tudo bem, né? Tem filmes que têm mais diálogo com o outro. Agora, o problema não é a pretensão dela. Para mim, nenhum. Acho que o problema não é problema. Para mim, não vi problema nenhum naquele filme. Então, eu sou suspeita para falar. Eu adorei o filme. A gente só fica cada vez mais curioso mesmo para assistir. E realmente é uma temática muito interessante que eu acho que a gente pode talvez conversar numa outra edição, quem sabe no futuro. Conversar muito mais, porque falar de cinema é tão bom. É que realmente está muito legal o bate-papo. Que desse filme eu falo horas, quero entrevistá-la. Vou até checar se esse filme foi comprado por alguém aqui no Brasil. Ah, que legal, que legal. Ah, fantástico. Bom, antes da gente partir aqui para as considerações finais, eu vou só pedir para você convidar outra pessoa, desafiar outra pessoa. Quem deve ser descoberto pelos Prague Brothers? Eu acho que nessa área de cinema, crítica, eu sou suspeita para falar, mas eu vou citar dois, tá? Que eu sou indecisa. Mas o Vitor Búrigo, que faz o Cine Vitor, que apresenta o Plano Geral comigo, porque o Vitor é cineasta, é catarinense, mas está sempre no Nordeste, está lutando pelo passaporte, pela cidadania dele do Nordeste, e faz curadoria de festivais pelo Nordeste, vê muitos curtas produzidos nessa região, e eu acho que tem Brasis lindos ali, né? Vocês que estão aí na Bahia, e o Vitor tem essa visão muito legal, assim, do cinema brasileiro. Que legal. E a outra é a Mari Moriçal, que também é minha parceira dos meus Reels lá no Instagram, dos nossos Reels, e que cobre muito internacionalmente, tem uma experiência internacional incrível, então os dois são muito complementares, então chama os dois, que vai ter dois programas. Com certeza, é fantástico, a gente já tem 2 novos bate-papos, né, muito interessantes, que a gente já está realmente ansioso para falar com eles. É isso aí. Fantástico. É isso. Bom, se você quiser ainda falar alguma coisa, esse é o momento para considerações finais, fique à vontade. Olha, eu adorei estar aqui, obrigada, eu adoro, vou me colocar na condição de tia, pegar meu óculos de tia, mas eu adoro ver jovens como vocês, interessados em cinema, querendo falar, fazendo oficinas aí, ensinando, porque a cultura, essa é a minha missão, assim, de fé, preciso pagar minhas contas, mas se eu fosse milionário e não precisasse trabalhar, eu ia continuar fazendo isso, que é, a gente tem que ter um Brasil em que quem trabalha com cultura ou quem gosta de cultura não é luxo, é consumo básico, devia vir na cesta básica, devia vir arroz, feijão, farinha, né, bolacha que vem na cesta básica e um vale streaming, um vale para o cinema, livro, sabe? Todo mês devia vir algum produto cultural na cesta básica, porque o Brasil é um país que não teve acesso, não é culpa do brasileiro, é um processo histórico. Então, eu acho que valorizar quem faz jornalismo cultural, quem faz jornalismo, quem é real, quem apura, quem vai lá, quem conta, porque o fator humano faz toda a diferença, né? Legal a IA, vamos usar a tecnologia, vamos ver como é que a gente usa, a gente está entendendo. Mas eu acho que fazer o que vocês estão fazendo, só vocês vão fazer. Então, eu acho que a gente tem que valorizar gente como a gente. Fantástico, e é exatamente esse o espírito desse programa aqui, de, né, conversar, ter esses espaços, esses momentos de reflexão também, e ouvir as pessoas. Então, isso é realmente muito legal. A gente apoia muito essa ideia, a gente fica muito feliz. Realmente, a gente agradece muito, né, de você ter tirado esse tempo, né, mesmo na semana corrida, e ficamos realmente muito felizes. Eu também. Fico muito feliz também. Exatamente. Bom, quem viu, né, a gente deixou as redes sociais aqui embaixo da gente ao longo do vídeo, então vão dar lá uma olhada na Flávia, dá uma olhada, né, quem sabe, quem se interessou também pelo curso, e é isso, nos vemos na próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau.